Olá, são 7h47 da noite de uma terça-feira comum. Você está no sofá assistindo TV, o prato do jantar ainda está na mesa. De repente, seu braço esquerdo não responde. Você olha para ele, você manda ele se mexer e nada. Você tenta falar com sua esposa, amor, as palavras saem tortas, emboladas, como se sua boca não fosse mais sua. Ela olha para você e você vê o medo nos olhos dela, porque ela sabe e você também sabe. Nesse exato segundo, enquanto você está confuso, apavorado, tentando entender o que está acontecendo, uma artéria dentro do seu cérebro está entupida. E a cada minuto, 1,9 milhão de neurônios estão morrendo. Irreversivelmente, o relógio está correndo. E se nada for feito, em algumas horas, você não será mais você. Meu nome é André Vambier, cardiologista. E se você acabou de sentir um aperto no peito com essa cena que eu descrevi, é porque você sabe que isso não é ficção. Essa cena acontece milhares de vezes todos os dias e quase sempre termina mal. O AVC, acidente vascular cerebral ou derrame, é a segunda maior causa de morte no mundo. É a primeira causa de incapacidade. Mas você sabe exatamente o que fazer nesse caso? Hoje eu vou te mostrar algo que pouquíssimas pessoas sabem. Nós podemos parar um AVC no meio do ataque. E o primeiro passo dessas técnicas incríveis começa com você. Mas antes, já vai curtindo o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque esse conhecimento pode salvar a vida de alguém que você ama. E me conta, você é alguém da sua família? Já teve um AVC, um derrame cerebral? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá. Antes de mais nada, vou te mostrar porque 9 em cada 10 pessoas perdem uma parte do cérebro. Porque ninguém nunca explicou direito o que está acontecendo lá dentro da cabeça. Existem 2 tipos de AVC que você precisa gravar agora na mente. Primeiro, o AVC isquêmico, que a grande maioria, 85% dos casos, é um entupimento, um coágulo que viaja pela corrente sanguínea e trava na artéria como uma rolha numa garrafa. A área do cérebro fica sem sangue, sem oxigênio e morre em minutos. Segundo, o AVC hemorrágico, só 15% dos casos, mas mata mais. É o rompimento, uma artéria explode dentro do seu cérebro, muitas vezes por aneurisma cerebral. O sangue vira veneno, a pressão esmaga o cérebro como um tomate dentro de um saco plástico. E você sabia que 1 em cada 50 brasileiros tem um aneurisma cerebral escondido agora mesmo? A maioria só descobre quando rompe, que é muito trágico. Mas tanto no AVC isquêmico quanto no AVC hemorrágico, o relógio é o que conta. Seu cérebro consome 20% de todo o oxigênio do seu corpo. Quando para de chegar sangue, os neurônios têm reserva para exatos 4 minutos. Por isso, neurologistas do mundo inteiro, do Einstein, do Sírio-Libanês, da Mayo Clinic, repetem a mesma coisa. Time is brain. Tempo é cérebro. Segredo de plantão. Eu vou te mostrar esse teste agora. O mesmo teste que salvou e que salva milhares de vidas no mundo todo. Mas antes, para o vídeo e escreva aqui embaixo, SAMU. Ou se você estiver em outro lugar do mundo, Be Fast. Porque quem escreve nunca mais vai congelar na hora do desespero. Mande esse vídeo para aquele grupo de família, porque quando o AVC bater, eles saberão exatamente o que fazer. Agora, você vai ver o SAMU de um jeito diferente. Mesmo que você não goste do SAMU, reclame que ele não chega no lugar que você mora. O S de sorriso. Sorriso torto. Sorria para mim. Se a metade do rosto congela enquanto a outra metade sorri, pode ser AVC. A boca fica como um C deitado. A de abraço. Abraço caído. Levante os 2 braços. Se um braço cai como um peso morto, pode ser AVC, ou nem consegue levantar, como se o braço não fosse mais dele. M de música. Embolada, né? Canta uma música comum pra mim. Ou fala, o rato roeu a roupa. Tudo bem, amor? Tá tudo. Se sai palavras derretendo, língua pesada, é AVC. E o urgente. 192. Um sinal agora, liga
agora. Não é cansaço, não é estresse, são os neurônios morrendo. Mas atenção, sinal secreto. Aqui no Brasil, o mnemônico é SAMU. No mundo todo, o protocolo é BE-FAST. E o B e o E são os sinais que dobram a detecção. B de balance, de equilíbrio. As pessoas cambaleiam do nada, como se estivessem bêbadas, sem ter bebido. Esse sinal aparece em 60% dos AVCs, mas poucos associam. E o E de eyes, olhos, visão dupla, súbita. Ou metade da visão sumiu, como se colocasse uma cortina preta no olho. Então grave, be fast, balance, equilíbrio, E de eyes, olhos, F de face, rosto, torto, A de arms, braços caídos, S de speech, fala embolada, e T, time, tempo é cérebro. Se você mora no Brasil, liga 192, que é o SAMU, nos Estados Unidos 911 e na Europa 112. Qualquer lugar, corre para o hospital mais próximo. Porque o que acontece depois que você liga pode ser a diferença entre a vida e a morte. Entre voltar para casa andando ou não voltar mais. E é aqui que entram as duas técnicas que vão mudar tudo que você sabe sobre AVC isquêmico, que, como eu falei, é o mais prevalente. A corrida contra o tempo, a trombólise, o desentupidor químico. Deixa eu te contar a história do que aconteceu com o meu vizinho. Seu Carlos, 57 anos, empresário, estava assistindo o Jornal Nacional. A esposa dele está lá na cozinha, lavando a louça. Ela escuta um barulho estranho, um tam. Ela volta para a sala, seu Carlos está no sofá, mas alguma coisa está errada. O controle remoto está no chão, ele está olhando para a mão direita com uma expressão confusa, quase infantil. Amor, você está bem? Ele tenta responder. A voz sai presa, embolada. A boca dele está torta. A esposa congela por 2 segundos. Ela viu um vídeo meu no YouTube. Um vídeo sobre AVC. Ela lembrou SAMU. Ela fez o protocolo. S de sorriso, não. A de abraço, não conseguia. M de música, tudo embolado. U de urgência. Ela pegou o celular, com as mãos tremendo, chamou a ambulância da UTI do convênio, que chegou rápido. A equipe do UTI já foi contatada no meio do caminho, no Hospital do Coração, que é perto de casa. Quando a ambulância chegou, a equipe de neurologia já estava na porta, não teve espera, não teve abrir ficha. Seu Carlos foi levado direto para a tomografia, o neurologista olhou as imagens, não tem sangramento, ou seja, AVC isquêmico. É um entupimento, um coágulo. Ele falou, paciente elegível para trombólise. Tempo de janela, 35 minutos, desde o início dos sintomas. A trombólise é um remédio chamado alteplase, RTPA. Pense nele como um desentupidor químico, como aquele produto que você joga no ralo entupido da pia. Mas esse desentupidor é biológico, ele é injetado na veia do paciente. Viaja pela corrente sanguínea, encontra o coágulo e começa a dissolver aquele coágulo. Quebra as proteínas que estão segurando ele junto. Mas aqui está o ponto crucial. Esse remédio só funciona se for dado em até 4 horas e meia do início dos sintomas. Por quê? Porque depois desse tempo, na maioria dos casos, não consegue dissolver, que já empedrou, e o risco de sangramento cerebral é maior do que o benefício de dissolver aquele coágulo empedrado. É uma janela, e ela se fecha bem rápido. A medicação começou a correr na veia do seu Carlos. 10% na dose de bolos. 90% em infusão contínua, 60 minutos. Todos observam, com 10 minutos, 20 minutos, seu Carlos está deitado, assustado, confuso. A esposa segura a mão esquerda dele, a que ainda funciona, com 30 minutos. Então, ele aperta a mão dela de volta, com a mão direita. A médica vê seu Carlos, levanta o braço direito para mim, ele levanta. Devagar, trêmulo, mas levanta. Fala seu nome completo. Ele fala perfeitamente. A esposa chora, a médica chora, o desentupidor funcionou. Agora uma estatística brutal. E por que eu tenho que fazer esse vídeo sempre?
Apenas 5% dos brasileiros com AVC chegam a tempo para a trombólise. 95% perdem a janela. Por ignorância, por hesitação, por achar que vai passar. Seu Carlos não teve sorte. Seu Carlos teve uma esposa que reconheceu os sinais. Uma esposa que ligou para a ambulância do convênio sem hesitar. Ah, mas eu não tenho convênio. 192. Ou levá-lo para o hospital mais próximo de carro, com o carro do vizinho, de Uber, de qualquer jeito. O que a esposa dele fez permitiu que a medicina fizesse o trabalho dela. E agora uma pergunta que todo mundo faz: e tomar AS é uma boa? Você fez o SAMU, percebeu que provavelmente é um AVC? Eu já falei que AS no infarto salva vidas e AS em um AVC. Bem, não tome. Por quê? Porque não consegue garantir que é AVC isquêmico ou hemorrágico até fazer uma tomografia do crânio. Antes da tomografia, nem pensar. Imagine se o aneurisma rompeu. Esse AS vai aumentar o sangramento e dificultar a vida de todo mundo. Então não tome AS, mesmo que você tenha certeza que é AVC. Vá para o hospital. Mas, e se seu Carlos tivesse acordado com os sintomas? E se não soubéssemos a hora que ele chegou? E se o coágulo fosse grande demais para o remédio dissolver? Até 10 anos atrás, esses pacientes estavam condenados a sequelas graves. Paralisia, cadeira de rodas, perda da fala. Mas aí veio a revolução. Uma técnica tão absurda que parece ficção científica. Os médicos literalmente pescam o coágulo de dentro do cérebro com um fio pela sua virilha. Como pescar uma azeitona dentro de uma garrafa. É a trombectomia mecânica. E ela funciona até 24 horas depois do AVC. Claro, quanto mais cedo, melhor, né? Deixa eu te contar a história de Dona Maria. Dona Maria, 71 anos, mora sozinha num apartamento em Brasília. 11h30 da noite, ela vai dormir. Tudo normal. No outro dia, 7h15 da manhã, o despertador toca. Ela tenta desligar o alarme, mas o braço não se mexe. Ela tenta de novo, nada. Ela tenta sentar na cama, ela cai. O corpo inteiro do lado esquerdo morto, sem resposta. Ela tenta gritar, a voz não sai. Ela se arrasta até o telefone que está no chão. Ela consegue com a mão direita discar para o filho. O filho não entende o que ela falou. Mãe, eu vou aí agora. Ele chega 30 minutos depois. Encontra ela no chão, liga 192, SAMU chega. Mas aqui está o problema. Ninguém sabe que horas os sintomas começaram. Foi às 11h30 da noite? Meia-noite? 5 da manhã? 7 horas da manhã? O neurologista faz as contas, última vez vista bem, ontem, 11h30 da noite. Encontrada com sintomas hoje, 8 horas da manhã. Janela, 8h30. Ou seja, fora da janela de trombólise. 10 anos atrás, a história da Dona Maria terminaria aqui. Reabilitação, cadeiras de rodas, sequelas permanentes. Mas a gente está em 2025. Ela foi levada para uma tomografia que não viu sangramento. E depois foi feita a angiotomografia, que é um exame que mostra as artérias do cérebro. O neuroradiologista analisou as imagens, coágulo grande, artéria cerebral média esquerda, oclusão total. Dona Maria foi levada às pressas para a sala de hemodinâmica. A equipe está lá, neuroradiologista, intervencionista, anestesista, enfermeiros, técnicos. Dona Maria está acordada, mas sedada. O médico faz uma pequena punção na virilha dela, na artéria femoral. É como um cateterismo do coração, mas em vez de ir para o coração, ele vai para o cérebro. Ele introduz um microcatéter, um fio fininho, do tamanho de um fio de macarrão, na artéria. Nos monitores você vê um mapa das artérias do corpo da Dona Maria. O médico navega, ele sobe pela aorta, entra nas artérias do pescoço, sobe, ele está entrando nas artérias do cérebro, cerebral média, e ali ele viu um coágulo, um entupimento escuro, gelatinoso, matando milhões de neurônios por minuto. O médico avança o microcatéter através do coágulo, ele usa um dispositivo, pensa em uma redinha de metal bem pequena, fechada dentro de um catéter. Quando ele passa pelo coágulo, ele abre essa redinha, a redinha se expande
e os fios dela se entrelaçam no coágulo como se tivessem raízes. 15 segundos de espera, 30 segundos, a sala está em silêncio absoluto. Você ouve apenas o bip dos monitores. Então o médico puxa. Ele retira o catéter devagar, controlado, e na ponta dele sai do corpo da Dona Maria um coágulo, um trombo preto do tamanho de uma uva passas. Naquele exato momento, naquele milissegundo, o sangue volta a jorrar para aquela área do cérebro. Volta a ter oxigênio, nutrientes, vida. O médico olha para Dona Maria, ainda na mesa. Dona Maria, levanta o braço esquerdo. Silêncio. Todo mundo olha. Então, devagar, trêmulo, o braço esquerdo dela se levanta. Ela está chorando. A enfermeira está chorando. Porque o que acabou de acontecer ali é um milagre moderno. Nós pescamos um coágulo de dentro do cérebro de uma pessoa. Paramos um AVC no meio do ataque. A medicina evoluiu. Há 30 anos, se você tivesse um AVC, nós só poderíamos te dar aspirina, controlar sua pressão e torcer. Quando eu era residente de cardiologia, ainda era assim. Há 20 anos surgiu a trombólise, o desentupidor químico, 4 horas e meia de janela. E há 10 anos a trombectomia, a pescaria do coágulo. Até 24 horas em casos selecionados. Nós saímos da postura passiva, assistindo o cérebro morrer. Vamos abanar para ver se melhora. Para uma postura agressiva, entrando, resolvendo, salvando. Mas tem uma coisa que eu preciso te dizer. Nada disso funciona sem você. A trombectomia da Dona Maria foi um sucesso porque o filho dela reconheceu que algo estava errado e ligou para 192. A trombólise do seu Carlos funcionou por causa da esposa. Meu vizinho está lá, malhando todos os dias. Essas técnicas incríveis, revolucionárias, que parecem ficção científica, elas começam na sua sala de estar. Elas começam quando você vê uma boca torta, um braço fraco, uma fala embolada. E em vez de dizer, deve ser cansaço, você faz alguma coisa. Você que está assistindo esse vídeo agora, é a primeira linha de defesa, não é o médico, não é o hospital, é você. A sua velocidade em reconhecer, sua coragem em ligar, sua recusa de esperar. É isso que permite que nós, médicos, possamos usar essa tecnologia para salvar cérebros. Então, eu quero que você faça uma coisa por mim. Compartilhe esse vídeo, manda para sua família, para seus amigos, para seu grupo de igreja, do trabalho, do futebol. E curta ele, né? Porque talvez você ou alguém que você ama pode estar nessa situação. E você vai lembrar SAMU, sorriso, abraço, música urgente, 192. E essa lembrança vai fazer a diferença entre voltar para casa andando ou não voltar. A ciência, a medicina continua evoluindo, mas ela precisa de você para funcionar. Você é o herói dessa história. E lembra, tempo é cérebro. Gostou do vídeo? Qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar uma recomendação aqui ao lado. Se você gosta de pão, macarrão e arroz, assista esse vídeo que eu dou dicas para sua glicose não subir. Meu nome é André Vambier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!